Pessoal, antes da gente ir pro vídeo, eu quero conversar sobre uma coisa bem séria com vocês. Na verdade, fazer um pedido de ajuda. A mãe de um inscrito aqui do canal tá passando por uma grande dificuldade. Ela estava já há algum tempo lutando contra um câncer e já estava se recuperando. Até que bem recentemente descobriu que a doença se espalhou para outras partes do corpo. Então agora, neste momento, ela precisa muito de ajuda para conseguir prosseguir com o tratamento, seguir com os exames também. E eu tô aqui nesse momento para pedir muito o apoio de vocês para ajudar com qualquer valor, qualquer quantia. Isso já vai fazer uma grande diferença. E também, se você não puder contribuir neste momento financeiramente, você pode ajudar compartilhando o link que tá aí na descrição para outras pessoas, para seus amigos, para sua família, para que eles também possam ajudar, possam fazer a doação de qualquer quantia, que isso vai ajudar demais. É muito importante que todo mundo faça a sua parte, vocês já estarão mudando uma vida desde já e vão estar fazendo uma grande ação. Eu conto muito com o apoio de todo mundo, eu conto muito com vocês nesse momento. Eu já agora agradeço todo mundo que vai clicar no link, que vai doar e compartilhar para outras pessoas também. Muito obrigado para todos vocês. Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal. E agora estaremos na nossa review do capítulo 254 do mangá, onde a grande batalha no reino de Heart continua. E agora vemos mais do poder da Vanica enfrentando Noelle, Sekirê e também Loropetka. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo, pra gente tentar cumprir a meta de 5.000 likes, 845 nesse vídeo. Vamos também tentar todo mundo se inscrever aqui no canal pra ver se a gente consegue chegar a 50 milhões de inscritos até a semana que vem? Então se inscreve aí embaixo. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia com a Sekirê se esforçando ao máximo, seguindo com a sua grande magia de selamento. Noelle um pouco de longe observava, finalmente elas haviam conseguido pegar Vanica na magia de selamento e agora selar o poder de Megícula. Black Clover, capítulo 254, diferença de poder. Vemos que a Noelle estava muito empolgada e também surpresa, dizendo que tudo aquilo era muito bom, havia dado certo. Sekirê também estava bem feliz, ao mesmo tempo que séria, utilizando a sua magia. Ela pensava que ainda bem que tudo estava funcionando e que ela havia conseguido selar o poder mágico da Vanica e também de Megícula. Aparentemente os problemas tinham chegado ao fim. Sekirê também começa a olhar um pouquinho pro lado e ver a Loropetka, e ela começa a pensar que agora, com isso, a influência do poder de Megícula seria completamente anulada em qualquer lugar do mundo, e assim as maldições chegariam ao fim. Portanto, a maldição de Loropetka que estava em sua frente também seria completamente apagada. Acontece que enquanto Sekirê pensava isso, Loropetka pensava a mesma coisa, e ela então abre seu vestido na barriga, vendo que a maldição ainda estava ali. Aquilo não só ainda estava na Rainha de Heart, como ainda estava cada vez maior, e dessa vez, vendo isso, Sekirê fica muito assustada e se perguntava como assim. Neste ponto começávamos a ouvir algo saindo de dentro da magia de selamento de Sekirê, de Nero. Ali em meio a todo aquele mar ouvíamos um riso maligno. Não só isso, como neste ponto lá de dentro começávamos a ouvir a voz de Vanica, só que dessa vez bem distorcida. Ela dizia que embora a diferença de poder que separava ela das adversárias seja abismal, e ela dizia que elas eram extremamente inferiores, Vanica dizia que às vezes as suas expectativas eram todas surpreendidas por magias excepcionais. Neste ponto Sekirê fica completamente chocada e ainda assustada, ela começa a ver o seu selamento sendo completamente corrompido. Neste ponto, Vanica continuava dizendo: humanos realmente são extremamente intrigantes e interessantes também. Vemos então que depois disso uma grande explosão mágica começa a acontecer. Tudo isso de dentro daquele selamento. O poder de Nero estava sendo completamente corroído e depois disso chegando ao fim numa grande explosão mágica que estava vindo lá de dentro. Neste ponto, víamos que a própria Nero estava sendo atingida ali, enquanto suas runas mágicas saíam do lugar e começavam a circular todo aquele ambiente. As runas mágicas e a magia de selamento estavam se distanciando, estavam indo embora, partindo para longe de Sekirê e também Noelle. Um novo e assustador poder mágico estava vindo lá de dentro. Neste momento a gente viu o espírito elemental da água, Undine, completamente assustada enquanto pensava que este poder mágico era espantoso e que não era possível algo assim. Ela então neste ponto começa a chamar pelo nome da Loropetka, que fica muito assustada também. A rainha de Heart, a princesa de Heart, estava completamente assustada enquanto via todas as runas partindo. Neste ponto então, depois disso, uma grande explosão acontecia. Todo aquele ambiente gerado pela magia de Loropetka, todo aquele seu grande mar havia se ruído e toda a água se espalhava pelo reino, tudo estava indo ao chão. Não só isso também, como junto à magia de Loropetka que estava se partindo, vários e vários resquícios da magia de maldição também estavam saindo por ali. Neste ponto percebíamos que a magia de maldição estava corrompendo completamente toda a magia da rainha de Heart. E enquanto isso acontecia, a barreira era quebrada, a Vanica continuava parada ali. Acontece que depois disso a gente via tanto Noelle quanto Sekirê no chão. Ambas as duas foram atingidas de uma vez só, tanto pela magia de maldição quanto pela magia de sangue de Vanica. Elas tiveram seu ataque completamente destruído, e depois disso continuávamos ouvindo a voz de Vanica dizendo: você realmente pensou bastante numa estratégia para nos derrotar e acabar com a gente, não foi? Neste ponto víamos que não conhecíamos ainda o limite do poder de Vanica, e ela sozinha
em apenas um segundo, apenas um instante, havia derrotado Noelle e também Nero. E depois disso ela olha diretamente para Loropetka. Vanica, com a sua voz completamente maligna, continuava dizendo que elas realmente haviam chegado muito perto. Um pouquinho mais e ela realmente teria o seu poder selado. Maravilhoso, isso foi muito bom. Bom trabalho, humanos. Com essas palavras a gente percebia que não era só a voz de Vanica que havia mudado. Quem estava falando ali era a própria Megícula. E ela então começava a sorrir muito enquanto demonstrava que agora estava no total controle. Ela estava lutando ao lado de Vanica, ela estava lutando no lugar de Vanica. Megícula então mostrava que quem estava lutando a partir deste momento era ela. E então seguia dizendo que realmente aquelas garotas davam vontade dela ficar ali e continuar brincando um pouco mais, para colocar o poder delas à prova. Nesse instante, vendo a grande mudança em Vanica, Loropetka ficou completamente assustada enquanto realmente havia percebido o que aconteceu ali. Ela pensava no nome de Megícula, realmente aquela adversária estava em sua frente, e depois disso, Loropetka começava a gritar perguntando por quê. O selo da Nero deveria realmente ter funcionado nela, não era pra Vanica ter conseguido escapar. Neste ponto, Megícula revela que aquela era sua magia de maldição protetiva, mundo decadente. Com este poder, ela era capaz de reduzir as técnicas mágicas dos seus adversários, todas as técnicas que poderiam a afetar. E percebendo o modo como aquela luta estava ocorrendo, quando alcançou 70% do poder, Megícula achou que deveria ativar essa magia e realmente o fez. Neste ponto, você queria ficar ainda mais assustada por ver que sua magia realmente não tinha feito efeito nenhum. E então, neste momento, Megícula começa a olhar diretamente pra ela, dizendo: magia de selamento, não é? Que legal, parece que a gente até mesmo é capaz de enfraquecer completamente poderes do nível arcano. Realmente foi um bom experimento. Neste ponto, a gente vê que a Vanica também conseguia se comunicar. Não era só Megícula que conseguia falar neste momento. E então a Vanica começava a gritar: ah, Megícula, por que você tá se intrometendo? Não faz isso, eu tava me divertindo muito com elas. Para de se intrometer. Enquanto tudo isso acontecia, a gente via que a Loropetka já estava em pânico, completamente assustada, mas não para por aí. Neste ponto, ela começa a ouvir uma voz muito fraca dizendo Loropetka. E então, ao olhar um pouco pro lado, ela percebe que a situação era ainda pior. Víamos que a magia de maldição que havia se espalhado quando Vanica e Megícula escaparam do selamento havia atingido Undine, o espírito elemental da água. E ela estava completamente coberta por aquele poder enquanto estava ainda caída ao lado de Loropetka. Neste momento, Megícula continua sorrindo e diz que esta havia sido a primeira vez que amaldiçoou um espírito elemental da água. Ela continua gargalhando, dizendo que valeu a pena, havia sido outro experimento bem sucedido. Neste ponto, continuávamos vendo Undine, seus olhos já estavam quase se fechando. E Megícula então começa a fazer uma pergunta pra si mesmo: então é isso que acontece quando você amaldiçoa um espírito elemental? Bom saber. Neste momento, o desespero de Loropetka obviamente aumenta ainda mais, e ela começa a tentar chamar por Undine, completamente assustada ali. Olhando pra ela, tanto Loropetka quanto Undine começavam a lembrar dos tempos que passaram no passado, uma pra outra, elas sempre foram as mais próximas. E então, Loropetka, agora já chorando, começa a tentar chamar pelo nome de Undine novamente, até que do nada uma dor enorme surge ali. Vimos que a maldição de Loropetka estava se movendo, ela estava ainda mais forte, e ela começa a sentir uma grande dor até que cai. Neste momento, a gente via Megícula com suas enormes asas voando ao céu, sorrindo, enquanto Loropetka gritava de dor. Ela dizia: ops, desculpinha. Neste momento, Vanica e Megícula começam a dizer que viam que a maldição da Loropetka realmente começou a reagir mais agora. Afinal, elas estavam bem pertinho da princesa, e assim a maldição iria gritar. Megícula então começava a dizer que a dor só iria piorar. Seria tão grande que Loropetka nem mesmo poderia se mexer. Não só isso, como também jamais poderia usar o seu espírito elemental, afinal Undine estava caída do seu lado. Então Megícula simplesmente sorri dizendo: ou seja, é o fim pra você. E enquanto isso, a Vanica começa a gritar: não, espera aí, Loropetkazinha, você consegue, eu confio em você. Loropetka neste ponto já estava caída ao chão, e enquanto isso a Vanica continuava dizendo: do jeito que a gente estava se divertindo juntas, eu sei que você pode, você consegue. Se esforça mais um pouquinho, você vai se esforçar, não é verdade? Não é verdade? Mas neste ponto, Loropetka nem mesmo estava se importando com a própria dor. Ela só continuava chorando enquanto se esforçava para permanecer ao lado de Undine. Neste ponto, vendo isso, Vanica fica furiosa. Ela percebe que Loropetka só estava se importando com Undine, então começa a dizer: ah não, realmente você já tá acabada, não é? Olhando para as duas caídas, a Vanica começa a dizer que agora tudo aquilo já estava bem chato. Então, por fim, elas poderiam perder a sua vida neste momento. Ela convoca sua magia de sangue na forma de uma grande garra pronta para atacar. Mas enquanto isso, uma voz do fundo começa a dizer: ei, vocês aí! Neste momento a gente percebe que era Noelle. Ela continuou se esforçando, continuou dando tudo de si para permanecer naquela luta. E agora neste ponto já havia voltado para sua forma Valkyrie original. Neste momento Noelle se ergue completamente enquanto diz: por que vocês não deixam ela em paz agora? Saiam de perto da minha amiga. E então, vendo que a adversária de Clover estava de pé, Loropetka aos poucos começa a olhar para trás e depois disso começa a dizer: eu já superei você, não vale mais a pena. Sem a magia da Loropetka você não tem nada de especial, então não chama minha atenção. Mas é óbvio que a Noelle não iria desistir. Ela salta em alta velocidade
velocidade, indo em direção a Vanica e a Megícula o mais rápido possível. Mas Vanica seguia dizendo: você não percebe que agora está muito lenta? Neste momento ela ativa sua magia de sangue, que vai diretamente em várias rajadas em direção a Noelle, e aquilo realmente atinge a maga de Clover diretamente. Noelle havia tomado um grande dano em várias partes diferentes do seu corpo, e depois disso, a Vanica segue dizendo: a diferença do poder entre nós realmente é muito grande. Isso me decepciona muito. Mesmo assim, a gente via que mesmo com a magia de sangue, mesmo com a magia de maldição, Noelle continuava avançando. Ela ainda continuava indo pra cima das duas enquanto continuava gritando: ainda não, eu ainda posso mais. Neste momento o olhar de Vanica muda completamente, ela fica completamente assustada. E enquanto isso a Noelle segue dizendo: a diferença de poder entre a gente realmente não tem nada a ver com isso. Vanica então fica surpresa e Megícula também. E neste momento Megícula começa a pensar: essa garota, olhando pra Noelle flutuando o mais rápido possível e desviando de alguns ataques, começava a pensar que a garota de Clover estava usando a armadura de Valkyria para conseguir apenas evitar feridas letais enquanto seguia avançando. Neste momento Noelle seguia dizendo: o que vocês fizeram, eu nunca, jamais vou perdoar vocês. Ela segue firme indo pra cima com tudo, até que finalmente consegue utilizar o seu grande bastão de água para atingir Vanica diretamente. Um golpe certeiro e talvez letal em Vanica e Megícula. Este foi o ataque de Noelle, e agora isso talvez seja o suficiente para acabar com as maldições de Megícula. Mas a gente só vai saber no próximo capítulo de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!